A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Basílio, da Igreja Evangélica Crisol. E é com grande alegria que nós estamos mais uma vez aqui com o nosso encontro marcado para falarmos mais um pouco da palavra do Senhor. Essa palavra que cura, a nossa palavra, a palavra de Deus que liberta, e eu tenho certeza de que hoje não será diferente. Porque Deus está operando. E aquilo que Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza de que vai colocar no coração da igreja. Por isso esteja preparado. Você que tem algo para colocar diante de Deus, comece a clamar, comece a orar, comece a colocar diante dele. No final dessa ministração estarei orando pela tua causa, estarei clamando juntamente com você, seja uma doença, seja alguma porta que precisa ser aberta, independente daquilo que você precisa para a sua vida. Mas após essa palavra maravilhosa que será ministrada, eu tenho certeza de que Deus vai ao encontro e que Deus vai operar grandes milagres na sua vida. Amém? Você que crê nisso, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, eu vou ler a partir do versículo de número 47. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Eu vou ler a partir do versículo de número 47. Assim diz a palavra do Senhor: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar e apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam para fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-ãos na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disse-lhe eles: sim, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, coloca a tua igreja nas tuas mãos. Por isso eu te peço, fala conosco, fala com a tua igreja em nome de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Uma parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu gosto muito de estudar sobre as parábolas, porque a parábola do Senhor, ela nos indica revelações espirituais acerca das coisas espirituais, coisas que nós não entendemos, mas que quando Deus ele se representa a nós, quando Deus se manifesta na nossa vida, e Jesus Cristo ele falava muito através das parábolas, porque através de uma linguagem simples, ele nos trazia a palavra revelada de Deus. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Olha que interessante o que Deus deixou para conosco nessa noite. Primeiramente, o reino dos céus. Quando Jesus Cristo começou a ministrar, ele falava assim: já vos é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus não é algo futuro, não é algo que está para acontecer. Mas quando nós tivemos o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser cidadão dos céus. Então o reino dos céus, ele já faz parte da nossa vida. E quando a primeira vez que eu ouvi essa expressão reino dos céus, e eu fiquei perguntando a mim, mas quem vai participar desse reino? Porque se tem um reino, tem cidadãos. E Deus me levou no Salmo de número 15, eu quero que você acompanhe comigo, o livro de Salmos. Livro de Salmo de número 15. E olha a categoria, olha as qualidades daqueles que precisam para participar do reino dos céus. A Bíblia diz, a partir do verso de número 1, de Salmo número 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Olha, esse é um salmo de Davi. E olha como ele começa a questionar diante de Deus e tem essa curiosidade. Chamou a atenção dele quando ele pergunta, quem habitará no teu tabernáculo? Porque ele estava olhando para a sua própria vida. E quando nós olhamos para a nossa própria vida, e às vezes eu fico imaginando, Senhor, será que realmente
eu tenho essa capacidade de morar no teu tabernáculo. O que eu preciso para morar no teu tabernáculo? Essa é a pergunta de que todo ser humano ele deveria fazer e ter essa curiosidade de saber como herdar o reino dos céus. E ele fala assim, quem morará no teu santo monte? Porque diante de Deus nós somos tão pequenos, né, igreja? Nós somos pessoas que precisamos a cada vez mais diminuir para que Deus cresça na nossa vida. Porque nós somos pecadores, nós já nascemos pecadores. E Deus é santo. E somente aquele que está em santidade é que verá Deus. Então precisamos santificar a nossa vida. Para eu me aproximar diante de Deus, eu preciso santificar a minha vida. E no Antigo Testamento, os homens do Antigo Testamento, eles tinham essa consciência de que todas as vezes que alguém via Deus, ele falava assim, ai de mim que estou perecendo, estou morrendo, porque eu estive na presença de Deus. O próprio profeta Isaías, quando os céus se abriu diante dele, ele viu aquela visão maravilhosa, em que ele viu os serafins, ele viu o trono de Deus, e ele começou ele mesmo a falar, ai de mim, que eu vi a presença de Deus, estou morrendo, estou perecendo. E se Deus não santificasse a sua vida, ali naquele momento ele iria perecer. Então os homens do Antigo Testamento, eles tinham muita reverência a isso. Estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus é algo incrível. Eu costumo dizer o seguinte, que para você entrar na presença de Deus, demora muito tempo. Às vezes você começa a orar, você começa a clamar, e às vezes você não sente. Mas de repente o ambiente ao qual você está ali orando, clamando, de repente você sente que tem algo diferente, algo de sobrenatural. Essa é a presença de Deus. Mas às vezes um toque de um telefone, às vezes uma distração, parece que a glória de Deus some em frações de segundo. Mas quem vai morar no tabernáculo de Deus? Quem vai morar nas mansões celestiais? E o salmista Davi, ele tinha muito essa preocupação e ele perguntando a Deus. Mas no versículo de número 2, ele começa a dar resposta. Quando ele fala assim, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o coração, segundo o seu coração. Ou seja, aquele que anda em verdade. Aquele que anda em espírito diante de Deus. E o versículo de número 3, ele diz assim, aquele que não difama, não fala calúnia, não fala mentira com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha as características daquele que vão herdar o reino dos céus. E precisamos ler e meditar no Salmo de número 15, que aqui diz as qualificações para entrar no reino dos céus. Acompanhe comigo. Versículo 4, aquele cujos olhos o réprobo, ou seja, o malvado é ao Senhor, aquele que é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Então você que teme ao Senhor, eu tenho que honrar a tua vida. Você tem que honrar a vida daqueles que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então está aqui a receita, as características daqueles que verdadeiramente serão cidadãos dos céus. E a pergunta fica nessa noite, quem habitará no teu tabernáculo? Que tipo de pessoa? A pergunta, ela seria talvez dessa forma, que tipo de pessoa desfruta da intimidade de Deus e tem comunhão com Ele? Que tipo de pessoa é essa? Os tipos de pessoa é evitar o pecado e da prática da iniquidade. Eu devo evitar o pecado na minha vida. Qualquer tipo de pecado vai me afastar da presença do Senhor. Eu tenho que me afastar do engano, eu tenho que me afastar da calúnia, eu tenho que me afastar do egoísmo, se é que eu queira realmente ser um cidadão do céu. Segundo a Timóteo, no capítulo 2, versículos número 15, ele diz assim, procura apresentar-se diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Por que devemos buscar a Deus? Por que devemos estudar a palavra de Deus? Por que devemos meditar na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é verdade. E eu, como cidadão do céu,
Eu estudo a Bíblia, sabe por quê? Porque aqui contém as bênçãos sobre a minha vida. Aqui contém os meus direitos como cidadão de Deus. Estude mais a Bíblia. Procure mais o entendimento da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque aqui contém as qualificações daquele que vai entrar no reino dos céus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então eu tenho que me afastar de toda iniquidade, de todas as coisas desse mundo. 1 de João, capítulo 1, no versículo de número 6, ele diz assim: se disserdes que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não adianta dizer que eu sou cristão e não tenho comunhão com Deus. Se eu andar em trevas, se eu andar em pecado, como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus? Então a cada dia eu preciso me santificar, porque essa é uma das algumas qualificações para entrar no reino dos céus. Então, voltando aqui na parábola da rede, o reino dos céus, e o reino dos céus precisa ser habitado. Então, Jesus Cristo que o reino dos céus é semelhante ao quê? A uma rede que é lançada no mar. Essa rede, ela representa a palavra de Deus. E o mar representa o mundo de pessoas. Representa todos os povos da terra. Então nós lançamos. Quem é que lança a rede? Quem lança a rede somos nós. Porque um dia nós fomos pegos pela rede. Um dia nós fomos pegos pela palavra de Deus. Um dia eu fui pego pela palavra de Deus. Você um dia foi pego pela palavra de Deus. E agora nós temos que lançar a rede, nós temos que lançar a palavra. Por isso temos que estudar, temos que nos dedicar ao estudo da palavra de Deus, para pregarmos o evangelho. Lançar a rede é pregar o evangelho. Então o reino dos céus, ele precisa ser preenchidos. Porque um dia Jesus Cristo voltará, e ele voltará ainda aqui nessa terra com o seu corpo glorificado, e vai se iniciar o governo milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo de número 19, sabe quem é que vai voltar com ele para governar ainda aqui nessa terra com o corpo glorificado? Eu voltarei com ele, você voltará com ele. Quem pode dizer amém nessa noite? Quem vai voltar com Jesus no seu corpo glorificado? Aleluia! Então é através disso, através do reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto ele não volta, qual é o nosso papel? Jesus Cristo, quando ele começou a chamar aqueles homens e capacitou eles para serem os apóstolos, sabe o que ele falou? A partir de hoje, vocês serão pescadores de homem. E a partir desse momento que nós fomos pescados pela palavra do Senhor, nós agora somos pescadores de homens. Porque devemos lançar a rede, lançar a palavra de Deus para preencher o reino dos céus. Então o reino dos céus está muito vivo dentro de nós. O reino dos céus está muito vivo dentro de você. E precisamos externar o reino dos céus. Porque quando nós pregamos a palavra, quando lançamos a rede, nós recebemos também as bênçãos de Deus. Porque no reino dos Deus tem cura. Pessoas que recebem a palavra, elas serão curadas, tanto física quanto espiritualmente. O reino do céu tem conversão. O maior prazer que nós temos é quando nós lançamos a rede, lançamos a palavra, e alguém é alcançado pela palavra de Deus, e ele abre a sua boca, porque há entendimento. Porque quando a palavra de Deus ela entra no ser humano, ele entra na nossa mente, ele tira as vendas dos nossos olhos, ao qual outrora nós éramos cegos nas mãos de Satanás, mas quando essa palavra poderosa, ela entrou na nossa mente, se alojou no nosso coração, e nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, os nossos olhos se abriram, e a glória de Deus passou a se manifestar através de nós. E essa glória de Deus, ela precisa ser comunicada aos outros povos. Você que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem uma missão muito importante aqui nessa terra, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, abra a tua boca, além de glorificar, além de adorar esse Deus maravilhoso, mas pregue o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está faltando para nós, igreja, pregar mais a palavra de Deus, porque vivemos assim uma época de crentes que parece que quer as coisas somente para si, busca Deus somente para ele, somente para a sua família.
mas nós temos que pensar naqueles que ainda estão cegos espirituais, que a palavra ainda não chegou. Deus está nos chamando a uma responsabilidade muito grande. Ei, olha a nossa volta, igreja, olha o que está acontecendo, coisas que nunca aconteceram em várias épocas de tão espaço de tempo tão curto. Coisas que estão acontecendo hoje, algumas coisas aconteceram no passado, mas hoje as dores de parto, elas estão aumentando cada vez mais. Sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele voltar, Ele também trará consigo o seu reino. E precisamos povoar o reino dos céus. Essa é a nossa missão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus comissionou aqueles para pregar o evangelho. Deus te chamou para pregar o evangelho. Abra a tua boca, o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, ele vai te capacitar. Então Deus está nos chamando hoje para uma grande responsabilidade de lançar a rede, lançar a palavra de Deus. Porque o mar, ele está aí. O mar tem muito peixe. Então a rede, quando ela é lançada, ele pega toda a qualidade de peixe. Olha o que diz aqui, vou repetir o versículo número 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a qualidade de peixe. Então, a palavra de Deus, ela não distingue pessoas. A palavra de Deus, ela não diz, para você eu vou pregar, para você eu não vou pregar. Para você eu prego, para você eu não prego. Não, a palavra é alcançada para todos. Mesmo aqueles que não querem se render aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra é alcançada. Mesmo o ímpio até hoje, o ímpio, ele já ouviu a palavra de Deus. Se ele não se converteu, mas eu creio que um dia ele vai se converter, mas a palavra já chegou. Os meios de comunicação hoje são muito rápidos. Você lança algo hoje na internet, do outro lado do mundo, eles já estão ouvindo, ou vice-versa. Do outro lado do mundo, quando lança a informação é muito rápida, já está chegando dentro da nossa casa. Eu louvo a Deus pelas lives de hoje, desses últimos dias. Eu louvo a Deus pela tecnologia que tem se desenvolvido a cada dia. Porque pessoas que nunca ouviram o evangelho, de repente se ligam na internet e começam a ouvir a pregação da palavra, e a pregação da palavra começa a entrar naquele coração, e essa pessoa se rende aos pés do Senhor. Então é necessário lançar a rede, é necessário pregar a palavra do Senhor, mas temos que lançar para toda a qualidade de peixe. Por que Jesus estava falando sobre isso? Porque em Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 9, fala quais são os tipos de animais que são pegos e aqueles que podem se consumir, aqueles que não podem se consumir. Quando lançava a rede no mar, aqui diz lá em Levítico capítulo 11, versículo de número 9, diz o seguinte, que todo aquele peixe que tinha escama, ele deixava no cesto. Mas aquele que não tinha escama era jogado fora. Então havia separação dos peixes. Então nessa linguagem aqui, o povo entendia. Ou seja, haverá uma separação. No final dos tempos haverá uma separação. Olha o versículo número 48. E estando cheia, a puxaram para a praia. E assentaram-se, apanham para os cestos bons e os ruins, porém o quê? Lançam fora. Então, no final dos tempos, haverá separação. Esse peixe representa as pessoas. Esses peixes representam a nossa vida e ela nos representa. Que um dia nós fomos pegos pela palavra de Deus, mas graças a Deus, se você está ouvindo essa live nessa noite, essa palavra nessa noite, é porque você está no cesto. Se você está no cesto, você é peixe bom. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Porque a palavra, ela ouve... Através da palavra houve entendimento em nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas apanha o cesto bom juiz, porém lançam fora. Isso no final dos tempos vai haver separação de homens bons e homens ruins. Aqueles que estão escritos no livro da vida e aqueles que não estão escritos no livro da vida. Haverá separação. Mas enquanto isso não houver, cabe a nós, somos pescadores de homem.
Somos aqueles que devemos pregar o Evangelho. Então lance a rede, lance a palavra do Senhor. E não cabe a nós fazer a separação. Porque a palavra do Senhor é tão poderosa. Você já viu como é que quando eles lançam a rede? No outro dia eu estava observando o pescador. A rede, na parte de cima, ela tem como se fosse umas boias, que ele fica na parte de cima do mar. E eles colocam um peso embaixo da rede para que ele vá até o fundo do mar, para que ele venha apanhar o máximo de qualidade de peixe. Então assim é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é pregada até nos céus, porque os anjos eles conhecem a palavra de Deus, os serafins conhecem a palavra de Deus, os querubins conhecem a palavra de Deus, o arcanjo, os anjos conhecem a palavra de Deus. E todo ser humano da terra está sendo alcançado pela palavra de Deus. E lá em Judas diz que Jesus Cristo na sua morte, quando ele morreu por nós na cruz do Calvário, ele foi lá embaixo, ele foi lá no Hades. E lá também foi pregada a palavra de Deus, não a palavra de arrependimento, mas eu creio que ele chegou lá embaixo e falou assim, tá vendo? Aqueles anjos decaídos, quando ele falou, olha, eu sou o Cristo, e vocês, outrora, lá no passado, lá na eternidade, vocês me negaram. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele pegou aquele povo lá do Antigo Testamento, que estava lá no paraíso, e levou o cativo no cativeiro, subiu e levou até os céus. Então hoje, quando uma pessoa, e Deus chama, antes da volta de Jesus, essa pessoa já aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se essa pessoa estiver dentro do cesto de Deus, ela vai direto para o céu, diante de Deus, diante do trono de Deus. Aleluia! Já vai participar do reino dos céus que é presente na nossa vida. Então cabe a nós não fazer separação de peixe, não fazer separação de pessoas. Jamais eu posso chegar e falar assim, para esse eu vou pregar, porque eu tenho certeza que ele vai aceitar a Jesus. Para aquele dali eu não vou pregar não, porque eu tenho certeza que ele não vai aceitar. Quem somos nós para julgar? Porque o julgamento não vem de nós, mas o julgamento vem de Deus. A nossa parte é pegar o maior número de peixes possível, pegar o maior número de pessoas possíveis, porque quem faz o julgamento não somos nós. Ninguém pode julgar a minha vida, ninguém pode julgar a tua vida, porque no momento certo receberemos o julgamento de Deus. Em Apocalipse, capítulo de número 19, no versículo de número 11, a palavra do Senhor, ela diz assim, e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está lá, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo número 11, fala sobre a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, quando ele vem visível, e as pessoas que estiverem aqui na terra verão Jesus visível, e ele virá e fará justiça, e ele vai separar os bons dos maus, ou os maus dos bons, como aqui na parábola anterior, a parábola do joio e do trigo, que a palavra do Senhor do joio e do trigo é como bem parecida com a palavra da rede, quando ele diz assim, em que o campo, aleluia, em que foi semeado, e ali cresceu o joio e cresceu o trigo, mas foi necessário que os dois crescessem juntos, e não separasse o joio do trigo, mas no final dos tempos serão separados, para que não ceifasse o trigo juntamente com o joio. Então não devemos julgar aquele que vai ser salvo, não cabe a nós, mas cabe a ele. Cabe a nós a pregar a palavra do Senhor. Eu tenho que pregar a cada vez mais a palavra do Senhor. E quando você for pregar a palavra do Senhor, os sinais e maravilhas eles vão te acompanhar. Porque no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ele fala que todo aquele que crê, todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Falarão novas línguas. Se beber algo mortífero não vai acontecer nada. Pisará em escorpião, pisará em serpente. Vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então quando você for pregar o evangelho, saiba de uma coisa. Os sinais e maravilhas vão te acompanhar.
Então jogue a rede, independente de qual for o peixe. Se o peixe estiver doente, ore para que ele seja curado. Se a pessoa ao qual você for evangelizar, qualquer tipo de problema, interceda por essa pessoa. Não julgue essa pessoa, mas interceda por essa pessoa. Precisamos interceder mais, precisamos orar mais, precisamos clamar mais, precisamos pregar mais a palavra de Deus. Aleluia! Precisamos de mais evangelistas. Precisamos de mais pessoas dispostas a renunciar a si mesmo para colher o maior número de pessoas, porque Jesus está voltando. Está muito próximo a volta de Jesus Cristo. Você que está ouvindo essa mensagem, você que ainda não tomou uma decisão na sua vida, tome agora, agora é o momento. A Bíblia diz, eu vou repetir, não canso de falar no Evangelho de Marcos, que aquele que crer e for batizado, esse é o batismo nas águas. Você tem que ser batizado nas águas. Temos que pregar mais o batismo nas águas, porque isso vai fazer diferença naquele dia. Porque quando Jesus Cristo voltar, todos estarão no cesto, todos estarão debaixo da palavra de Deus, mas aí ele vai falar assim, esse aqui vai para fora, esse aqui vai ficar comigo, esse aqui vai ser lançado fora, esse aqui vai ficar comigo. E ele sabe das nossas obras, ele sabe de quando nós tivemos uma intenção genuína e que nós recebemos a ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai separar. A Bíblia diz aqui, olha o versículo número 48, estando cheia, eu te digo uma coisa, o cesto já está cada vez mais cheio, o cesto já está praticamente transbordando, já está na hora de Jesus Cristo voltar. Creia nisso, creia nessa palavra. E puxam para a praia, puxam para a presença de Deus, e assentando-se apanham para os cestos bons e os ruins, porém, lançam fora. Assim era o pescador. Os peixes que eram bons, os peixes que tinham escama, eles pegavam para ele, mas o que não tinha escama, eles jogavam para fora. Olha o versículo de número 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então Deus vai dar ordem aos anjos, aqueles anjos sabem exatamente o que nós fizemos, sabe por quê? Porque naquele grande dia, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que abrir-se-ão os livros. E esses livros contêm toda a nossa história, desde quando nós nascemos até o dia da nossa morte. Conta tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra. E conta o dia em que essa pessoa teve a oportunidade, como hoje, de entregar a sua vida para Jesus. E não tomou essa decisão. Teve oportunidade de estar na presença do Senhor, mas preferiu as coisas do mundo. Teve oportunidade de abrir a sua boca e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas não abriu a sua boca e não confessou. Naquele grande dia, o anjo vai estar diante dessa pessoa e vai falar, ei, você é um peixe ruim, você vai sair do seio, você vai ser lançado fora. Versículo número 50, lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá grande pranto e ranger de dente. Essas pessoas elas irão ver a Jerusalém celestial, verão as portas da Jerusalém celestial. Mas sabe por que vão chorar, de ranger de dente? Porque não vão poder entrar. E naquele grande dia não terá outra oportunidade, sabe por quê? Porque a oportunidade é hoje. Você que está ouvindo essa mensagem, a oportunidade é hoje. E você que já aceitou a Jesus Cristo, não perca a oportunidade. Acumule galardões para você. Acumule galardões para a tua vida. 2 Timóteo capítulo 4, versículos de número 12, ele diz assim, que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então pregues a palavra. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, pregues a palavra, lance a rede. É isso que ele estava falando para Timóteo, lance a rede. E é isso que Deus está falando conosco nessa noite. Vamos lançar a rede. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 1, versículo número 17, fala assim, e Jesus lhe disse, vinde a mim e eu vos farei que seja pescadores de homem. Falou lá para Simão e para André.
Então esse é o nosso chamado. Hoje, qual é o nosso ofício aqui? Nós somos pescadores de homens. Vamos aumentar o reino dos céus? Deus está precisando de você. Deus quer contar com a tua ajuda. Ele poderia dar ordem aos anjos. E os anjos, eles iriam pregar o evangelho. Se você perguntar aos anjos, anjo, você pode escolher qualquer anjo que esteja na presença do Senhor. E você perguntar para ele, você quer pregar o evangelho? Ele diz, eu quero pregar o evangelho. Mas ainda não é momento dele pregar o evangelho. Um dia eles vão pregar aqui, na grande tribulação. Alguns vão pregar o evangelho aqui. Mas o privilégio de pregar o evangelho do reino dos céus é de você, é de mim, é da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a oportunidade. Qual é a oportunidade de pregar o evangelho? É hoje, é agora. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Então precisamos lançar a rede. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo número 15, ele fala, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso aqui é uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo e precisamos ser os cumpridores da palavra do Senhor. Aleluia! Precisamos alertar essas pessoas que estão aí fora. Precisamos pregar o Evangelho e dizer que o inimigo não está brincando. Olha o que diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. A volta de Jesus, repito aqui e vou falar de novo. A volta de Jesus Cristo está mais próximo do que nós possamos imaginar. E vai ser de uma forma inesperada, como o ladrão. O ladrão não vai te avisar que vai entrar na tua casa. Então você liga para a polícia, arma lá uma cilada para ele e vai preso. Mas o ladrão, ele pega de surpresa. E a volta de nosso Senhor Jesus Cristo vai pegar muita gente de surpresa. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque não vai te pegar de surpresa. Porque eu tenho certeza que ainda hoje, você que ainda não tomou uma atitude, vai tomar essa decisão ainda hoje. E você que já tomou essa decisão, Deus está colocando no teu coração de pregar mais o Evangelho. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, os espíritos em prisão, Jesus Cristo pregou os espíritos em prisão, ou seja, ao fundo da rede. Quando Jesus Cristo morreu, ele foi lá e pregou o evangelho àqueles espíritos de prisão, alertando eles, e disse para eles, que para eles não tem mais volta, mas para você tem. Para você que está afastado da presença do Senhor, o Senhor está falando nessa noite, volte para o cesto, aleluia. E você que ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você que está sendo pego por essa rede, para você também não tem mais volta. Para quem está ouvindo essa mensagem, não tem mais volta. Você já foi pego pela rede, pela palavra do Senhor. E naquele dia, quando se cumprir aqui o versículo número 49, assim será a consumação do século. Virão os anjos, separarão o mal dentre os justos. Qual vai ser a sua posição? Você estará no meio do justo ou você estará no meio do ímpio? Porque não adianta naquele dia você falar, mas eu não sabia, porque você já está ouvindo essa mensagem. Então não vai ter desculpa diante de Deus. Ah, eu não sabia como é que essa questão, como é que se aceita Jesus Cristo. Não vai ter essa desculpa, porque você já está sendo pego agora pela rede, que é a palavra de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar essa ministração. Mais uma vez eu quero insistir nesse convite. A palavra do Senhor, aleluia. Romanos capítulo 10, versículo de número 9 e versículo de número 10, ele diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quer participar do reino dos céus? Abre a tua boca agora. Você crê? A minha pergunta é o seguinte para você. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor?
Você crê que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos? Você crê nisso? Você crê que hoje Jesus Cristo, ele tem o seu corpo glorificado? Você quer entrar para o cesto porque a rede já te pegou. Mas como, pastor? Então repete comigo. Fala o teu nome agora, o teu nome. Você que quer receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Repete comigo agora. Eu falo o teu nome. Aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, meu Deus, o meu nome no livro da vida, porque eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E como eu falei aqui no início, sobre os verdadeiros cidadãos do reino dos céus, e você já faz parte do reino dos céus, então eu quero clamar pela tua vida, eu quero orar pela tua vida, sabe por quê? Porque no reino dos céus tem cura. Você que está enfermo, coloca-se na mão do Senhor agora, eu vou orar para Deus te curar dessa enfermidade. Pega a tua mão assim, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma a mão, as mãos dos teus filhos agora. Meu Deus, coloca o teu poder de cura. Agora pega as tuas mãos, coloca na direção dessa enfermidade. Se não puder colocar, coloca na direção do teu coração. Ore comigo, meu Deus e meu Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja teu santo nome. Toma essa pessoa, toma as mãos dessa pessoa agora. Então, arranca agora, Senhor. Arranca agora toda doença, todo mal. Sai agora. O Senhor vai tocando agora nos órgãos internos. Toca no rim, no pulmão, no coração. Toca no fígado, no baço. Vai tocando no estômago, Senhor. Toca ali, meu Deus, aonde essa enfermidade estiver. Sai agora. Em o nome de Jesus, recebe a igreja, recebe aí, recebe a tua cura agora. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu determino agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja curado agora. Meu Deus e meu Pai, essa pessoa, meu Deus, Senhor, que tem alguma causa na justiça, essa pessoa, meu Deus, que porventura tem algum mal na sua vida, algo espiritual, Senhor, desfaz agora, desfaz todo o mal agora. Dá saúde para o teu filho, dá saúde para a tua filha, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradece comigo agora. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela cura que o Senhor operou nessa noite. Obrigado, meu Deus, pelaquela porta que pelos olhos da fé, elas já foram abertas. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu agir na minha vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido essa palavra nessa noite. Espero que isso entrou no teu coração. Agradeça a Deus pelas curas que o Senhor fez nessa noite. Eu tenho certeza que sairá testemunho. Pessoas vão dar o testemunho das maravilhas que Deus fez na sua vida para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E não esqueça, igreja, lança a rede, porque vou repetir aqui, para encerrar vou repetir aqui, e no versículo de número 47, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. Então lance a palavra de Deus. A rede é a palavra de Deus. E o mundo é a qualidade das pessoas. São as pessoas que são alcançadas pela palavra. E naquele grande dia, o Senhor vai separar, porque todos foram pegos pela palavra de Deus. Todos foram pegos pela rede de Deus. Mas quem vai separar? Deus vai dar ordem a seus anjos. E vai jogar aquele que não entregou a sua vida para Jesus e vai separar aquele que entregou sua vida para Jesus. Mas enquanto Jesus não volta, pregue a palavra, lance a rede, porque Deus nos chamou para sermos pescadores de homens. Amém? Que Deus te abençoe. Nosso próximo compromisso agora será no domingo às 19 horas. Agradeço pela tua presença, agradeço pelas maravilhas que Deus tem feito sobre a nossa vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, e que tenhamos, meu Deus e meu Pai, um final de semana muito abençoado, que o dia de amanhã seja muito mais abençoado que o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Esteja nas suas mãos, que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz
Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, Jesus.